Oi, gente! Eu sou a Eliana, sou mãe pâncreas e esse é o canal Conversando sobre Diabetes. Sejam todos muito bem-vindos. No vídeo de hoje, nós vamos conversar sobre os cuidados e prevenções com o pé diabético. Mas antes, roda a vinheta. Bom, em primeiro lugar, pessoal, eu queria dizer que eu não sou nenhuma especialista no assunto. Eu não sou médica, não sou enfermeira, nem podóloga, mas eu sou uma pessoa extremamente interessada em todos os assuntos que dizem respeito à diabetes, porque eu sou mãe pâncreas. Tenho um filho que foi diagnosticado aos 13 anos de idade. Como eu já falei aqui, hoje em dia meu filho tem 20 anos. Então, eu procuro ler muito sobre esse tipo de assunto, sobre tudo que diz respeito ao diabetes. Eu estou sempre pesquisando alguma coisa na literatura médica, literatura de enfermagem, de podóloga, sempre conversando com a endocrinologista do meu filho. Eu achei que seria importante falar um pouquinho sobre os cuidados e prevenção com relação ao assunto pé diabético. O pé diabético é uma das complicações do diabéticos. Geralmente acontece quando a pessoa tem a glicemia mal controlada e machuca uma área do pé que infecciona e desenvolve uma ferida. Geralmente a circulação sanguínea é deficiente, né? A glicemia está mal controlada e a pessoa demora a procurar um serviço médico. Então é extremamente importante que ao notar uma ferida, um machucado no pé, que a pessoa procure um serviço médico, informe ao seu médico assim que puder, que não demore muito. Pode também ocorrer em diabéticos que tenham insensibilidade nos pés. Por quê? Em quais condições? Bom, alguém que tenha insensibilidade nos pés calça um sapato e aí de repente nesse sapato tem uma pedrinha, um pedacinho de um caquinho de vidro, e como a pessoa tem insensibilidade nos pés, que ocorre por causa de neuropatia diabética, né? A insensibilidade nos pés é uma das causas da neuropatia diabética. A pessoa coloca o pé no sapato sem olhar antes, tem uma pedrinha, às vezes um caquinho de vidro, alguma coisa que possa machucar, a pessoa não sente. Quando tira o calçado, machuca, aquilo forma uma ferida, infecciona, e como eu já falei, a pessoa demora a procurar um serviço médico e isso gera uma complicação. E essa complicação é grave porque uma das grandes causas no mundo de amputação é justamente o pé diabético. Por isso que se faz necessário que as pessoas tomem precauções, que elas previnam e que tenham cuidados com relação ao pé diabético. Então, todo diabético, desde já, é uma coisa muito importante que ele tem que estar ciente, tem que ter cuidado, fazer o autoexame dos pés todo dia. Acabou de tomar banho, ter uma toalhinha para poder secar somente os pés, secar bem entre os dedos, olhar entre os dedos, olhar o pé todo para ver se tem alguma ferida, algum corte, algum machucado. É importante que a pessoa olhe os sapatos, né? Então eu tenho meu calçado aqui, pode ter uma pedrinha, um pedacinho de unha que quebrou, que vai lá, fica cutucando o seu pé, machuca,
um bicho dentro do sapato, né? A gente não sabe, assim, um escorpião. Então, olhar dentro desse calçado da pessoa, porque pode infeccionar, certo? Uma recomendação médica também, que eu vejo muito, é que as meias da pessoa seja de algodão, que a pessoa utilize essas meias com a costura virada para fora, que não compre sapato que tenha costura por dentro, para evitar de machucar o pé, porque às vezes já é uma pessoa que tem insensibilidade nos pés. Aí compra o sapato que tenha costura do lado de fora, né? E aquilo ali vai machucando o pé. Procurar utilizar calçados ortopédicos, que sejam macios, confortáveis. As mulheres gostam de usar o salto, mas não é recomendável utilizar um salto fino. Olha só, tá vendo o salto dessa sandália minha, que é um salto quadradinho, não é um salto fino, porque sapato com o salto fino machuca, sapato muito bicudo aqui na frente. Então, se você puder investir em calçado, comprar calçados da linha Flex, né? É muito importante, porque não é um gasto que a pessoa está tendo, mas é um investimento para o conforto dos pés. Bom, uma amiga minha me contou uma vez que ela pegou o tênis. Esse tênis meu, assim, ele até tem amortecedor. Eu não sou uma pessoa que tem diabetes, mas como eu tenho problemas nos joelhos, então eu procuro sempre investir no calçado. Então, esse meu calçado tem amortecedor, os tênis com amortecedores eu acho melhor. E essa minha amiga, assim, tem esse cuidado, e ela geralmente é bem cuidadosa com o calçado, mas um dia, devido à pressa que ela tava para ir pro trabalho, pegou o tênis sem olhar por dentro e calçou aquele tênis, inclusive com a meia que ela já tinha usado no dia anterior para ir trabalhar por causa da pressa. Isso é uma coisa que ela nunca faz, gente, nunca costumava fazer, e não percebeu que tinha uma lagarta de fogo dentro do tênis dela, e ela tem insensibilidade nos pés por causa de neuropatia diabética. Aí passou o dia todo trabalhando com aquele tênis. Depois, quando ela tirou no final do dia, que ela percebeu que tinha lagarta de fogo ali dentro e que queimou o pé dela. Agora você imagina se de repente tem um escorpião dentro do sapato, né? Que o bicho tem veneno também, então é muito perigoso. Então sempre ter o cuidado de examinar dentro do seu sapato. Tem até a história de um senhorzinho que tinha criança na casa dele brincando muito com aquelas pecinhas de Lego, e aí ele deixou o tênis, o sapato ali num cantinho, e caiu uma pecinha de Lego dentro do sapato. Ele enfiou o pé. Depois, quando ele caminhou bastante, resolveu tirar o sapato, a meia dele estava ensanguentada por causa daquela pecinha de Lego que machucou o pé. Então examinem os sapatos diariamente, né, para não vir a machucar, infeccionar, causar uma complicação. Sapato macio, confortável, ortopédico, meia de algodão. Aquelas pessoas que tiverem condições de cuidar dos pés sem ser em manicure, de ir numa podóloga para poder fazer os pés, né? Principalmente se é uma gestante que tem diabetes, porque gestante, a barriga vai crescendo, vai ter dificuldade de manusear os pés. Pessoas que têm dificuldade de manusear os pés, os idosos também, alguém que tenha problema nos joelhos, alguém que esteja idoso. Pedir a ajuda de alguém na sua casa, algum parente, se você tiver gestante com a barriga muito grande, se tem problema nos joelhos e você não consegue examinar, pode utilizar um espelhinho para poder ajudar a ver. Se tiver condições, ir até uma podóloga, né, pessoal? E aí, quando você vai, é importante que você tenha o seu material. Então, você leva o seu estojinho com o seu cortador de unha, tesourinha, lixa, cada um procurar usar o seu, individual, sempre esterilizar. Tem uma coisa que muitas pessoas não sabem, e aí acaba tirando a cutícula da unha, mas a cutícula funciona como se fosse uma proteção.
Então, assim, só remover o excesso daquela cutícula, aquela partezinha que realmente tá incomodando, só aquela sobrinha de pele na podóloga. Mas deixar a cutícula, porque ela é uma proteção. Façam o autoexame dos pés, que é muito importante. Uma coisa eu digo, é melhor que a pessoa peque, é melhor pecar pelo excesso do que pela falta. Principalmente porque se você faz um machucado nas mãos, as mãos são mais próximas do coração. Então a circulação nas mãos é mais fácil, mas se você faz um mesmo machucadinho nos pés, é mais difícil de cicatrizar, porque os pés são mais distantes do coração e a circulação se torna mais difícil. Então, o bombeamento de sangue do coração para os pés é um caminho mais longo, algo que vai ser mais complicado. Por isso que é importante que a pessoa seja extremamente criteriosa, usar o calçadinho, se possível, fechado na área da frente, para se você der alguma topada, não vir machucar. Não sei bem se é o nome que a gente fala, mas tem aqueles sapatinhos crocs, né? Então esses sapatinhos crocs são sandálias ortopédicas, não são muito bonitas, mas fica seguro de você usar. Tênis com amortecedor, né, que nem eu mostrei, a sandália sem ter o salto fino, com o salto mais quadradinho. Ter cuidado com o corte das suas unhas, de modo que você corte e não encrave, cortar quadradinho, sem deixar a pontinha que possa entrar no cantinho ali da sua pele, inflamar. Procurar uma podóloga, conversar, gente, sobre o assunto com o seu médico, com o seu endocrinologista, porque tô fazendo esse vídeo, não sou uma especialista, como eu falei, que sabe tudo sobre o assunto, mas que a gente desperte, fique alerta e que possamos conversar com o médico mais a respeito desse assunto. Hidratar os pés, só que se a pessoa for hidratar os pés e já enfiar o pé no calçado, eu acho que pode gerar uma certa umidade. Mas se você antes de dormir lavar os seus pés, secar bem sequinho e hidratar, principalmente na área do calcanhar, para evitar rachadura, certo? Banho de banheira, outra coisa que é importante de comentar. A pessoa vai lá tomar um banho de banheira e enfia primeiro os pés. E se é uma pessoa que perdeu a sensibilidade nos pés, muitas vezes não sente que aquela água tá quente. Então, nunca colocar numa água de banheira primeiro os seus pés. Você vai lá, coloca a mão primeiro para você sentir como é que tá aquela temperatura, dosar, depois vai colocando o restante do seu corpo. É outra dica que é muito importante. E daí eu peço para vocês que conversem com os profissionais de saúde, com endocrinologista, enfermeiro, com seu podólogo, que busquem conhecer sobre o assunto, ler mais, assistir outros vídeos, porque cuidar da saúde é extremamente importante. Sem a nossa saúde a gente não faz nada nessa vida. E você? Você tem alguma dica para poder dar para a gente sobre os cuidados com os pés, sobre a prevenção e cuidado com o pé diabético? Você tem neuropatia diabética, tem insensibilidade nos pés, tem pé diabético? O que você diria para as pessoas? Gente, se vocês tiverem alguma coisa para compartilhar aqui, é extremamente importante. Podem colocar nos comentários, que vai ser extremamente bem-vindo. E se vocês gostaram desse vídeo, não esqueçam de curtir, comentar, compartilhar. E façam a inscrição no meu canal e ativem o sininho, porque eu pretendo gravar muitos vídeos ainda e assim você vai ser notificado toda vez que eu produzir um novo vídeo. Por hoje é só. Grande beijo para todos. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo e até a próxima. Tchau, tchau.